você ouviu a proclamação desse evangelho. Os fariseus, os escribas, os autores da lei estavam muito preocupados com coisas exteriores, uma porção de costumes, uma porção de tradições, tanto assim que começaram a achar ruim com os discípulos, com os apóstolos de Jesus, e vieram reclamar para Jesus por que que os apóstolos dele estavam ali comendo com as mãos impuras, quer dizer, sem ter lavado as mãos e todos aqueles rituais deles. E Jesus vai fundo, ele nem se preocupa em responder se lavava, se não lavava as mãos, se cumpria, se não cumpria aqueles rituais. Jesus vai fundo dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas humanas e preceitos humanos. Gente, isso é muito importante para nós, porque todos nós corremos esse risco de ser este povo que honra o Senhor com os lábios, com gestos externos, com sorrisos, com aplausos, com levantar as mãos. Corremos esse risco, mas como diz Jesus, mas o seu coração está longe de mim. Todos nós corremos este risco, todos. Mas só que não terminou aí o diálogo entre Jesus e aqueles homens. Ele logo acrescenta, depois que ele reuniu consigo só os seus discípulos. Até os discípulos pensaram: agora Jesus vai dar uma bronca na gente, né? Porque nós fizemos feio no meio dos outros. Nós estamos comendo sem lavar as mãos, sem fazer aquelas abluções, aqueles rituais. Só que Jesus não chamou a atenção deles porque eles não tinham lavado as mãos. Pelo contrário, veja bem o versículo 14 do capítulo 7 de São Marcos. Vale até a pena você acompanhar. Marcos 7, eu tomo agora o versículo 14. Tendo chamado de novo, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isto é que mancha o homem. E logo continua no versículo 20: ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem. Versículo 21: porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Você entendeu? Jesus está dizendo que não são as coisas de fora, não são as coisas exteriores que nos mancham. O que nos mancha é o que vem de dentro. Até ele explica: ora, o que sai do homem, isto é que mancha o homem. É o que sai do coração do homem que mancha o homem. E aí Jesus traz uma triste notícia. Não é uma boa, mas é uma má notícia. O que ele diz? Porque é do coração, é do interior do coração dos homens que procedem. E aí vem a lista: os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. O que Jesus está dizendo aqui? E que eu disse para vocês que é uma má notícia. Não é uma boa nova, mas é uma má nova. Gente, que todas essas sementes estão em nós também. Foram semeadas também no nosso coração.
Você talvez fique até admirado, mas no meu não. Roubos, assassinatos, perversidades. No meu não. Só que é um engano. Você se recorda bem, ainda hoje foi recordada esta parábola do joio e do trigo. Aquele homem plantou no seu campo o trigo, e só trigo. Mas de noite, às escondidas, portanto nas trevas, veio o inimigo, e o Evangelho diz clarinho que foi o inimigo quem veio. E você sabe quem é o inimigo. Veio o inimigo e plantou no meio o joio. Passados alguns dias, os empregados perceberam que no meio do trigo havia joio, e já quiseram arrancar, só que o Senhor disse: não arranquem não, vocês vão correr o risco de arrancar junto o trigo, então deixe que cresçam os dois. E aí, a triste notícia para nós, que também no nosso coração, por causa do pecado original, porque nós também viemos para esse mundo com o pecado original, ainda no ventre da nossa mãe. Essas sementes foram plantadas, graças a Deus, o Senhor plantou o trigo. As coisas boas que nós temos foram plantadas pelo Senhor. E há muita coisa boa em nós. Tanto assim que a leitura de hoje falava sobre isso. A leitura não, a oração de hoje. Deus do universo, fonte de todo bem, Ele é a fonte de todo bem. Derramai em nossos corações o vosso amor, e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom. Para alimentar o que é bom em nós, o que há de bom em nós. Há muita coisa boa em nós, e quem semeou isso foi o Senhor. E guardar com solicitude que nos deste. Mas nós devemos também saber que, infelizmente, além das coisas boas que há em nós, que são muitas, graças a Deus, também existem coisas más, também existem coisas ruins. Foram semeadas sementes más no nosso coração, que Jesus aqui descreve. Maus pensamentos, devassidões. Você vai dizer: mas eu não sou uma pessoa devassa. Não é, graças a Deus. Mas a essas sementes, se você se largar, se você se soltar, logo logo vão surgir também essas sementes de devassidões. Roubos, eu não. Roubo não, Deus me livre, nunca. Quanta gente entrou em esquemas de corrupção, tirando o mesmo dinheiro dos outros, roubando do patrão, roubando na loja, roubando no emprego, roubando dinheiro, roubando coisas, e nunca pensou que ia fazer isso. Entrou em esquemas de corrupção, onde fazendo isso e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, sobrava um dinheiro para eles. Quanta gente entrou e entra em esquemas de tirar vantagem. A gente fica até escandalizado que na questão de compra e venda já existe o por fora, meu Deus do céu. Até quando se vende algo, já se sabe que além do preço tem o por fora, que já é um esquema de corrupção. E como infelizmente cada vez mais as pessoas estão entrando nesses esquemas, que são esquemas de corrupção, esquemas de roubo, de tirar vantagem. E as pessoas nunca pensaram que iam fazer isso, nunca pensaram. Mas por que entraram? Foi porque os outros ofereceram vantagem? Não entra nessa, você vai sair bem, você vai ganhar mais, você tira isso por fora. Não, claro, isso ajudou, mas é porque infelizmente nos nossos corações há também essas sementes, e nós precisamos ficar atentos, muito atentos, porque o próprio Jesus está dizendo que as sementes dos maus pensamentos, das devassidões, dos roubos estão em nós. Até mesmo Jesus fala em assassinatos. Deus nos livre de matar alguém, mas você precisa saber que infelizmente essas sementes estão em você, e você precisa se cuidar.
Você precisa sempre estar retirando essas sementes, retirando essas plantinhas. Muita gente, especialmente da minha idade, mas também os mais novos, leram O Pequeno Príncipe. Foi um livro que na época fez sucesso. Até foi Dom Lucas Moreira Neves quem traduziu do francês para o português, eu me lembro muito bem, e traduziu muito bem. Muita gente, uma geração inteira leu O Pequeno Príncipe. E lá uma passagem que fala das sementes de baobá. O planeta do Pequeno Príncipe era pequeno, mas ele descobriu que de algum lugar é que alguém, além de sementes de flores, de plantas, havia semeado sementes de baobá. Era uma planta terrível, grossa, toda retorcida, e que rachava a terra do seu planeta, que era tão pequenininho. E se ele deixasse crescer um daqueles baobás, ia acabar, ia rachar com o seu planeta, porque ele era pequeno. Então veja bem, preste atenção, aí está a lição para nós. Todas as manhãs, o Pequeno Príncipe, que é cada um de nós, porque somos pequenos príncipes, o Senhor nos fez pequenos príncipes, somos filhos do rei. O Pequeno Príncipe andava no seu planeta, e o nosso planeta não é longe não de nós, é pequeno porque tem a sua altura, tem a sua largura, tem a sua dimensão. Alguns têm uma dimensão grande, né? Mas seja qual for a sua dimensão, ela não é muito grande. Mesmo as pessoas que são um pouco gordinhas, não são tão grandes. Você não é um grande planeta. O seu planeta tem o seu tamanho. E o Pequeno Príncipe andava todas as manhãs, já de manhã cedinho, procurando no planeta se havia alguma semente de baobá, e pior ainda, se alguma daquelas sementes durante a noite já tinham começado a brotar. Aí que está, também o fato de ser à noite. Ele sabia que era de noite, que alguém acabava colocando sementes de baobá no seu planeta. Não está bem ligadinho com a parábola de Jesus? E ela fala muito para nós. Sim, no seu planeta há alguém que é o inimigo. De noite ele vem e desperta as sementes de baobá que estão em você. Desperta. Jesus disse que já estão aí, não vem de fora não, já estão. Só que o inimigo vem e ele justamente incrementa as sementes de baobá. Ele sabe onde estão, sabe? O inimigo conhece a gente, principalmente do nosso lado mal, do nosso lado fraco. Ele sabe onde estão as sementes de baobá e começa a fazer florescer. Se você não faz como o Pequeno Príncipe, que logo de manhã cedo já começa a procurar e arranca, aí que fazia o Pequeno Príncipe, ele arrancava imediatamente até a figura, porque é todo desenhadinho o Pequeno Príncipe. Ele tinha que fazer força para arrancar, porque ele era pequeno em proporção do baobá que já estava crescendo, mas ele arrancava e jogava fora, jogava longe, jogava no espaço para fora do seu planeta, aquela plantinha de baobá que estava começando a nascer. Você entendeu? E aí está o importante, gente, porque existem todas essas sementes em nós, porque o inimigo vem de noite, portanto furtivamente, às escondidas, com obras das trevas, incrementar essas sementes em nós. A gente precisa ficar muito atento. Assim que surgir, assim que aparecer, tem que arrancar. É por isso que nós temos que viver o PHN. Quem quer viver uma vida no Espírito, quem quer caminhar no Espírito, é preciso ter a coragem de logo de manhã cedo, quer dizer, imediatamente, sem deixar para depois, sem deixar para amanhã, arrancar as sementes de baobá, arrancar os baobazinhos que começam a surgir na gente, seja o que for. E o inimigo sabe onde está o nosso fraco. Alguns têm o seu fraco na sexualidade, mas outros não têm tanto isso, mas têm o seu fraco no orgulho, na vaidade. Alguns têm o seu fraco na corrupção.
no levar vantagem, no querer dinheiro a todo custo. E daí entrar em esquemas de corrupção, entrar em esquemas de roubo. Tem aqueles que têm a fraqueza da preguiça, da bebida, da droga, da raiva, do ódio. Tem pessoas que são más. Infelizmente, não estou dizendo que você seja pior do que eu, não. É que aí está o seu fraco. Eu também tenho a semente de maldade em mim, tenho. E veja bem, eu preciso tomar cuidado. Eu já percebi quando essas sementes más começam a desabrochar em mim. Quando eu estou cansado, daí que eu me irrito. Quando eu estou apreensivo, tenso, uma reunião muito importante, em que são necessárias fazer decisões, claro, pela responsabilidade a gente não quer, mas acaba ficando tenso, ansioso. É daí que essas sementes más, de impaciência, até mesmo de maldade, surgem em mim. E eu preciso ficar atento. Eu não posso dar a desculpinha, não, eu estou tenso, eu estou cansado. Como eu tenho que me humilhar, até diante dos outros, porque eu caí mais uma vez na irritação, e na irritação eu ofendi, eu magoei, eu feri. É uma das sementes de baobá, que corresponde à minha fraqueza, e eu não posso fazer assim, nem você. Alguns têm a fraqueza da mentira, e mente, e a mentira, gente, é uma coisa viciosa. Também essas outras coisas são viciosas. Se a gente vai largando o carro na ladeira, tudo se torna vicioso. Mas a mentira muito facilmente se torna viciosa, e a pessoa se habitua a mentir, a contar umas lorotas, umas histórias, pior do que pescador. E o pior é que não somente ela começa a falar mentiras, ela começa a viver uma mentira, e a vida dela se torna uma mentira. Ela na verdade começa a encenar. E quando a pessoa tem essa fraqueza, quando aí está a semente de baobá que o inimigo gosta de incrementar, a gente precisa ser muito atento e não deixar mentira nenhuma. Especialmente se a gente já infelizmente passou do falar mentiras em viver mentiras, quase que encenando, vivendo uma coisa que a gente não é, mostrando uma coisa que a gente não é, encenando uma coisa, até urdindo, tramando. Há pessoas que vivem um verdadeiro drama, uma novela a vida dela, uma novela, mentirada por tudo que é canto. E cobre mentira com mentira, porque mentira é assim, né? Para cobrir uma mentira você tem que colocar, igualzinho o jogo de baralho, né? Para cobrir você tem que colocar uma carta maior, senão você perde. Então a pessoa cobre uma mentira com outra mentira, com outra mentira, com outra mentira, e a vida dela fica uma mentirada. Mas não fique admirado não, também na minha vida há sementes de mentira. E se eu não ficar atento, daqui a pouco a minha vida pode se tornar, eu não quero que se torne. Estou disposto a lutar para que não se torne, mas eu tenho que saber que infelizmente também as sementes de mentira, desse bendito baobá, para não dizer o contrário de bendito, existem em mim, existem em você, mas existem em você também, porque sabe, nós nos desculpamos muito facilmente, e há pessoas que fazem questão de se mostrarem irrepreensíveis. Eu não, até o jeito dela, até a posição dela, já está sempre com um passinho para trás, né? Já vai escorregando o pezinho, né? Não, comigo não, os outros sim, mas eu não. Mentira, aí já está a primeira mentira. Tem muita gente posuda, que até se arruma, os homens, né? Então com o seu blazer, às vezes a sua gravata, ou a camisa bem social.
As mulheres, você tem os jeitos de vocês, de se mostrarem todas garbosas. Comigo não. Essas coisas, não. Isso não acontece na minha... Mentira, minha filha. Mentira, meu filho. Todas essas sementes estão aí. Graças a Deus que elas não brotaram. Graças a Deus. Quer dizer que o Espírito Santo já fez um trabalho enorme em você. Mas não é verdade que existem umas sementinhas, ou para dizer umas sementonas que estão por aí, que florescem muito facilmente e que infelizmente você muitas vezes cultivou em vez de arrancar, que se tornaram plantinhas de estimação. Todos nós às vezes temos plantinhas de estimação, né? No jardim, no vaso. Eu gosto de plantas, gosto muito. Quantos de nós tem plantas de estimação, mas que são baobás, rachando a vida da gente, rachando o planeta da gente? Só que a gente não tem coragem de acabar com isso. E hoje Jesus está rasgando o verbo, Jesus está botando o dedo na chaga, Jesus está denunciando e dizendo para nós, para mim e para você, que todas essas sementes existem em nós. Eu repito, de maus pensamentos, de devassidões, de roubos, de assassinatos, versículo 22, de adultérios. Quanta gente entrou para o adultério, quanta gente entrando para o adultério, não só homem, mas mulher também. E a grande tristeza está aí, mães de família, entrando para o adultério. É uma lástima, uma tristeza dos nossos tempos, e elas não pensavam que seria assim. Talvez as novelas incentivaram, incrementaram, foi o próprio inimigo incrementando essas sementes de baobá que havia em você. Claro, você todas as noites ia dormir, incrementada por aquelas novelas, o inimigo tinha livre acesso a você. Quanta gente tem sido incrementada na internet? Mulheres, senhoras, mães de famílias, vovós, já tem neto já, mas viciadinha na bendita da internet, e cada coisa por onde elas entram, e entram em contato com namoros e namoros vergonhosos, namoros libidinosos pela internet. E daí o próximo passo é adultério mesmo. Já está adulterando no coração, já está adulterando na mente. Depois adultera na prática. Porque essas sementes existem em nós. Cobiças que levam a gente ao roubo, que levam a gente à corrupção. Perversidades, que é o incremento da maldade. Há pessoas que chegam a tornar-se perversas. Trema diante disso. E o pior é que essas sementes estão em nós. Não foi somente Hitler e os nazistas que o acompanhavam que eram perversos, não. Não foi somente nos campos de concentração, não foi apenas nos trabalhos forçados dos comunistas que havia perversidade, não, há sementes de perversidade no nosso coração, infelizmente, mas é verdade. Fraudes, desonestidade, inveja, difamação quer dizer falar mal dos outros, difamar os outros. E como a gente joga na rua, como a gente joga no lixo, os outros, a fama dos outros, o nome dos outros, a pessoa dos outros. Infelizmente essas sementes, e em muitas pessoas essas sementes dão baobás até não querer mais, talvez infelizmente sejam cultivados, e você rega com bastante saliva, fica lá jogando saliva em cima dessa semente da difamação, do falar mal, do fofocar a vida dos outros. Orgulho, insensatez, e termina dizendo, todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem e a mulher também, porque aqui Jesus fala
no genérico, no universal. Até um costume tremendo que entrou aí, né? Homens e mulheres para tudo, né? Sem entender que o bom português é bem diferente. O termo homem é um termo universal, mas não vou discutir isso agora. Só que aqui entra homem e entra mulher também. Então vamos dizer que entra mais para nós homens. Vocês mulheres são mais desculpáveis. Vou deixar de barato. Só que eu não quero ver você com baobás no seu planeta. Mas aí fica um problema, meu Deus do céu, e como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso? Se essas sementes todas estão em mim, se há um inimigo aí pronto a incrementar tudo isso em mim, o que é que eu tenho que fazer? Mas eu vou dar especial relevo para isso. Pega comigo o livro de Ezequiel, capítulo 36, livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e seguintes. Aqui nós temos uma linda promessa do Senhor. O versículo 25 diz: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Mas que água é essa, gente? Que derramarei sobre vós águas puras. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. Dá o tom certinho, vai, para eu não cometer Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma revive. E bonito, reviverá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. E daí então a minha alma reviverá, ressuscitará, viverá de novo. Continua para frente, para te louvar, para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus. Eu não cantei por cantar. Eu cantei por duas coisas. Primeiro, para dizer que esta água pura de que nos fala o Senhor, não é nenhuma água existente no mundo, nem é uma água sobrenatural, não é algo, nem é água, é alguém, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É com Ele, é com o Espírito Santo que o Senhor quer nos lavar. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. É com Ele, e minha alma reviverá. Sabe, gente, muitos de nós estávamos mortos, e mortos não no corpo, mas mortos na alma, pela mentirada, pela impureza, pelas devassidões, pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, pela maldade, pelos esquemas de corrupção, pela difamação dos outros. Estávamos mortos, a alma mortinha, pelos ressentimentos, pelas mágoas, pelos rancores, pelos ódios nutridos. E quanta gente cultivou essa semente maldita, aí tem que dizer maldita, de ressentimento, de mágoa, que gera rancor, que gera ódio, que gera vingança, que gera até mesmo assassinatos. Se não gera isso, gera as desgraças entre nós. Nós matamos as pessoas no nosso coração. Não mata com tiro, pum, pum, mas mata no coração. Quanta gente morreu no nosso coração, quanta gente morreu para a gente. Verdade ou não é? Até você, quem sabe, já disse, tal pessoa morreu para mim. Que pena, não? Que pena. E o Senhor vem com essa linda promessa: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies. O Senhor tem a coragem de chamar isso de imundície, porque na verdade, gente, é uma imundície.
porque nós somos filhos de Deus. Só que o inimigo é desalmado, ele é torpe, ele é mesquinho, ele faz questão de jogar imundície, e de jogar na imundície os filhos de Deus. Ele profana mesmo, ele comete sacrilégios, porque somos templos de Deus, Deus habita em nós, e justamente por isso ele faz questão, veja, inclusive para zombar do nosso Deus. Ele enche você de imundícies, torna você imundo, torna você imunda, e depois até zomba. Olha aí o seu filhinho, olha aí a sua filhinha, até você, Jesus, que derramou o seu sangue por eles, que foi até a cruz, olha aí, olha o estado do seu filhinho, olha o estado da sua filhinha. Você me entendeu? Mas o Senhor nos dá essa promessa linda: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Gente, muitas coisas que nós acabamos cometendo são abominações para o Senhor, são abominações para o Senhor, mas graças a Deus Ele prometeu, e por isso nós precisamos buscar sempre. Pede comigo, cantando: lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Repete com o Ricardo agora. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Levanta os seus braços e pede cantando: para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus. Veja, é para isso, para te adorar, para te louvar, para fazer da nossa vida uma adoração, para fazer da nossa vida um louvor. Porque é impressionante quando nós caímos nesses esquemas todos dos quais eu falei, quando nós deixamos que os baobás devorem e rachem o planeta que somos nós mesmos. Veja, eu quero repetir o que eu falei um tempinho atrás: esse planeta tem a sua dimensão, tem só o seu tamanho. Quando os baobás racham o nosso planeta, gente, nós não conseguimos adorar, e mais ainda, não conseguimos fazer da nossa vida uma adoração, nós não conseguimos louvar. Pelo contrário, a nossa vida é só negativismo. A gente fala coisas negativas, a gente pensa coisas negativas, a gente só sente coisas negativas. Mas por quê? Porque essas sementes estão florescendo em nós. Elas são, desculpe, não do céu, são do inferno, são do inferno. E por isso nos trazem a linguagem do inferno, os pensamentos do inferno, os sentimentos do inferno, que são os pensamentos negativos, as palavras negativas, os sentimentos negativos. Você me entendeu? Então a nossa linguagem não é a linguagem do louvor, a nossa linguagem é a linguagem da crítica, da reclamação, de reclamar de tudo, de falar mal de tudo. Desculpe, era preciso pegar uma cuba e pôr debaixo do nosso queixo para recolher todo o veneno, como se recolhe veneno de cobra. E quanta gente assim, acabando com sua própria vida, porque aí acontece uma regeneração, gera-se de novo, porque assim, por causa das sementes de baobá, a sua vida fica uma imundície, como disse a palavra, não sei o que estou dizendo, uma abominação. Com isso, em vez de adoração, em vez de louvor, o inimigo semeia em você a linguagem oposta do negativo, e os seus pensamentos são negativos, as suas palavras são negativas, os seus sentimentos são negativos, e como eu dizia,
o que vem de você, de pensamento, de palavra, de sentimento, e as palavras traduzem, a boca fala do que está cheio o coração. Da sua boca, dos seus lábios, brota veneno. E esse veneno é veneno, ele põe mais veneno em você, para você ficar mais negativo e cultivar mais ainda a semente de baobá. Então uma coisa gera outra e faz realmente um círculo vicioso. Vicioso mesmo de vício. E você entra numa centrífuga, como é que chama aquele negócio que a gente faz suco? Liquidificador. Você entra num liquidificador e o diabo põe lá no último grau. Você entra numa roda de liquidificador. Mas graças a Deus, a própria palavra está dizendo que eu vos darei, está aí, derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão. O Senhor não fala em hipótese, Ele fala em realidade, que vos purificarão de todas as vossas imundícies, de todas as vossas abominações. Graças a Deus. Pede mais uma vez, pede, agora pede, enche-me, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo, para não estar cheio desse veneno que infelizmente pegou você. Reza, canta, enche-me, Senhor, com teu Espírito. Sim, enche-me, Senhor, com teu Espírito. Minha alma reviverá. Eu preciso reviver, Senhor. Eu preciso reviver, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Reviverá para quê? Para te adorar. Levanta as suas mãos. Para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. E a palavra de Deus, graças a Deus, continua. Versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo. E aí está o importante. Porque veja, o negativismo em nós e as sementes de baobá arruinam o terreno do nosso coração. E o Senhor então diz: eu vou arrancar, vou tirar este terreno, esse planeta rachado, e dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Graças a Deus, que é o Espírito Santo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne, portanto sensível, molinho. Dentro de vós meterei o meu espírito. Até interessante que a tradução da Bíblia Ave Maria usa essa expressão meter, que é o ato de pegar a espada e colocar dentro da bainha. É isso que o Senhor quer colocar dentro do nosso coração. Ele quer colocar, enfiar lá dentro o seu espírito, como que entrouxar. Às vezes faz isso na carne, né? E é um verbo bonito, entrouxar. Você pega lá aquele pedaço de carne, então para ficar mais molinha quando assar, você pega toucinho, pega bacon, né? Com a faca você cutuca, depois você pega aquele bacon e com o dedo você enfia, né? E vai entrouxando lá dentro. Pega também pedacinhos de cenoura, né? Empurra a cenoura lá para dentro. Isso é entrouxar, para depois ir assar e tornar mais. É isso que o Senhor está dizendo, que Ele quer entrouxar dentro de nós o seu espírito, para tornar o nosso coração mole, o nosso coração de carne, e não mais um coração de pedra, porque realmente essas sementes e o veneno causado em nós faz o nosso coração de pedra. Mas graças a Deus,
O Senhor nos dá o meio, e aí que está, você todos os dias precisa sair atento no planeta que não é longe de você, é dentro de você mesmo, procurando, tanto quanto algumas mulheres procuram os fios de cabelo branco. E procura as espinhas, as pintas. Claro, você tem o direito de fazer isso, tudo bem, não estou. Mas tanto quanto, e até mais, você precisa procurar em você as sementes de baobá, especialmente aquelas que você já sabe onde o inimigo faz questão de incrementar. E viva o PHN, imediatamente, por hoje não quero saber. Bom, mais tarde, mas hoje não. E todo dia sim, hoje eu não quero saber. E arranca sem dó, obrigado, arranca sem dó. Não dorme no ponto, arranca sem dó. Toda plantinha de baobá, por hoje não quero, por hoje não vou pecar, não vou deixar, não vou permitir nem mesmo essa plantinha, porque ela vai crescer. Na hora que crescer eu racho o meu planeta. E ao mesmo tempo você vai pedir todos os dias: vinde Espírito Santo. Gente, nessa dobradinha de atenção, de ir tirando as sementes de baobá e entrochando, e deixando o Senhor entrochar o Espírito Santo em nós, é que o seu planeta vai mudar, porque realmente esta é a promessa do Senhor. Releia comigo, se você tem a mesma Bíblia que eu, a Ave Maria. Vamos repetir juntos, desde o versículo 25, todos nós: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. E quanto mais você segue as leis do Senhor, quanto mais você observa os preceitos, os mandamentos do Senhor, mais e mais e mais e mais o seu coração vai ficar um coração semelhante ao coração de Jesus. Jesus manso e humilde, bondoso, cheio de paz, cheio de amor, cheio de paciência. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pelo teu Espírito, fazei o meu coração semelhante ao vosso. A missa o mais que você puder, e aí a comunhão o mais que você puder, porque daí você vai receber no seu coração, no seu planeta, você vai receber Jesus, o homem perfeito, o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, que vai fazer o Filho de Deus, que vai fazer a Filha de Deus em você. A palavra de Deus, primeira leitura, a segunda leitura, nos falavam justamente da palavra de Deus. Ouvida, escutada, lida, feita em diário e colocada em prática, é ela que nos transforma. Então, o estudo da palavra todos os dias, aí tem que ser uma coisa diária, tanto quanto você toma banho todos os dias, tanto quanto você come e bebe todos os dias. Igualmente, a palavra de Deus não pode ser diferente, senão você enfraquece rapidinho, ou você fica sujo rapidinho. Basta 3 dias sem tomar banho, imagine que imundície 3 dias sem tomar banho. Então você precisa da palavra de Deus todos os dias. Você precisa do jejum semanal. Por quê? Você precisa disciplinar o seu planeta. Porque no seu planeta tem todas essas sementes das quais falou Jesus. Eu não teria coragem de falar isso. Eu não criaria um sistema filosófico ou um sistema religioso onde eu dissesse que no planetinha da gente, com essa dimensão, teria todas essas sementes. Mas Jesus teve a coragem de dizer, porque Ele é a verdade. Não apenas Ele fala a verdade, Ele é a verdade.
Então, porque o nosso planetinha é assim? Que planetinha, hein? Com todas essas sementes, se nós não disciplinamos o nosso planeta, ele entorna com a gente. Igualzinho o barco que vira. E o pior, você fica debaixo do barco. Você fica debaixo do barco. E daí afoga mesmo. É por isso que é preciso disciplinar esse nosso corpo. Como São Paulo dizia, eu disciplino o meu corpo e o subjugo, e o ponho constantemente debaixo do jugo, para que pregando aos outros, eu não venha eu mesmo me condenar. São Paulo dizendo isso. E o jejum faz isso. O jejum vai disciplinando a gente, porque voluntariamente a gente aquele dia só come aquelas coisinhas para poder trabalhar, só. Até existe um livrinho, você conhece bem, Práticas de Jejum, que é possível para todo mundo. É possível para todo mundo. Você, meu irmão, você, minha irmã, deixa eu falar diferente. Você, meu filho, você, minha filha, precisa dominar. Você tem que ser, mesmo que seja pequeno príncipe, mas você tem que ser o pequeno príncipe desse seu planeta que tem a sua dimensão. Você precisa de domínio próprio, porque a gente entrou em tantas coisas terríveis só por falta de domínio próprio. Verdade ou não é? A gente não se dominou quanto àquela comida, não se dominou quanto àquela bebida, não se dominou quanto àquele cigarro, não se dominou quanto àquele filme, não se dominou quanto àquela revista, não se dominou quanto àquele site na internet, não se dominou quanto àquele vídeo, não se dominou com aqueles pensamentos pornográficos, não se dominou naquele impulso da sua sexualidade, não se dominou com aquele dinheiro que apareceu fácil e você podia passar a mão dele. Está me entendendo? Porque você não se dominou no seu ressentimento, na sua mágoa, no seu rancor, na sua raiva. Você não se dominou, não tendo se dominado até aí, não se dominou no seu rancor, no seu ódio, na sua vingança. Entendeu? Senhor, dá-nos o domínio próprio. E que interessante, o domínio próprio é o que mais mostra a dobradinha, onde entra o Espírito Santo com um fruto do Espírito que se chama domínio. Mas onde entra a nossa parte, que é o domínio próprio, onde eu tenho que colocar a minha vontade. Então, para terminar tudo agora, faz um gesto, faz de conta que a nossa vontade esteja aqui. Pega a sua vontade, destroncha a vontade daí de dentro, e pega na mão agora e apresenta para o Senhor. Se você não pegou bem, pega de novo, vai lá, pega a sua vontade, pega, você tem vontade, Deus lhe deu, não são desejos, é a vontade. Pega a sua vontade, pega firme, tira a sua vontade e põe para o Senhor. Senhor, nós estamos pedindo, eu em primeiro lugar, mas cada um dos meus irmãos, a graça, Senhor, de usar a nossa vontade, porque o inimigo, infelizmente, afrouxou a nossa vontade, enfraqueceu a nossa vontade, fez da nossa vontade como que uma mola que perdeu a força. E por isso, Senhor, nós não usamos a nossa vontade, ou não temos força de vontade. Mas hoje estamos pedindo, Senhor, duas coisas. Primeiro, fortalece a minha vontade, e Tu podes fazer isso, Senhor. Faz com que essa mola readquira força. E segundo, que eu tenha a coragem de usar a minha vontade. Infelizmente, Senhor, eu devo confessar diante de Ti que eu não tenho usado em muitas coisas a minha vontade. Eu tenho deixado me dominar e não eu dominar. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre a minha vontade, batiza a minha vontade no Teu Espírito.
E com esse batismo, Senhor, dá-me a graça. E hoje eu me decido. Sim, sobre esse batismo eu coloco agora, Senhor, a minha decisão de usar a minha vontade, de exercitar a minha vontade, porque é exercitando que ela vai tornar-se de novo forte. Eu quero exercitar a minha vontade, e eu sei, Senhor, que eu vou ter que dizer muitos nãos para mim, também quanto ao jejum, não comendo isso, não bebendo aquilo, não comendo isso nessa hora, não bebendo isso nessa hora. E dizer não, Senhor, a filmes, a vídeos, a novelas, a gravuras, a revistas, a sites, a tantas coisas, Senhor, a sentimentos, a desejos. Vou ter que dizer muito não, mas eu vou usar a minha vontade, vou exercitar a minha vontade, porque assim como qualquer músculo é no exercício que ele se fortalece, é também no exercício que a minha vontade vai se fortalecer, e eu vou fortalecer. Senhor, eu decido diante de Ti e ponho aqui no Teu altar, Senhor, a minha decisão de fortalecer a minha vontade, para eu conquistar, Senhor, domínio próprio. Ele é um fruto do Teu Espírito e ao mesmo tempo é um exercício, é um treinamento, é uma decisão da minha parte. Eu hoje me decido, Senhor, pelo domínio próprio. Diga comigo: eu hoje me decido, Senhor, pelo domínio próprio. Repete: eu hoje me decido, Senhor, pelo domínio próprio. Quero ter domínio próprio. Quero exercitar domínio próprio. Quero viver domínio próprio. Dominar a mim mesmo. E é lindo, não é só uma frase não, é uma realidade, mas é uma frase linda. Quem domina-se a si mesmo, domina o mundo. Ninguém vai dominar o mundo, ninguém vai dominar coisa nenhuma, nenhuma matéria, nenhum diploma, nenhuma profissão, se não domina a si mesmo. Diga comigo: Senhor, eu vou me dominar. Então domina-me, Senhor. Domina-me, Senhor, com Teu Espírito. E minha alma reviverá. Domina-me, Senhor, com Teu Espírito. Domina-me, Senhor, com Teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Vai ficando em pé. Para quê? Para Te adorar. Para Te adorar, para Te louvar. Domina-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te louvar. Domina-me, Senhor Jesus. E agora lava-me, Senhor, com Teu Espírito. Lava-me, Senhor, com Teu Espírito. E minha alma reviverá. Pede do fundo do coração. Lava-me, Senhor, com Teu Espírito. E minha alma reviverá. Levanta os braços, levanta o coração. Para Te adorar, para Te louvar. Lava-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te louvar. Lava-me, lava-me, Senhor Jesus. E agora enche-me, Senhor, com Teu Espírito. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito. E minha alma reviverá. Braços erguidos para Te adorar, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te louvar.
enche-me, Senhor Jesus. Solta a sua voz. Obrigado, Senhor, porque fazes isso. Obrigado, Senhor, porque descreveu detalhadamente a minha situação, a situação do meu coração, da minha vida, o planeta que eu sou, Senhor. Obrigado porque mostrou as sementes terríveis, piores do que sementes de baobá. E obrigado, Senhor, que me mostrou a maneira de fugir de tudo isso, de escapar de tudo isso. Obrigado, Senhor, porque me fez a promessa, e a promessa está diante de mim, de me lavar, de me purificar, de me dar um coração novo. Obrigado, Senhor, porque principalmente me mostrou o domínio próprio. E eu quero, Senhor, sinceramente viver o domínio próprio, e para isso, Senhor, usar a minha vontade, exercitar a minha vontade, Senhor, para ter força de vontade e daí domínio próprio. Obrigado, obrigado por, solta a sua voz, obrigado por isso, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!